Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um vídeo, um podcast da Alquimia da Mente. E esse vídeo é patrocinado pelo nosso treinamento Quantum Waves. Quer aprender como co-criar sua nova realidade? Clica no primeiro link da descrição que você vai ter mais informações e saber como fazer isso da forma correta, simples e prática. Nesse vídeo eu quero falar nesse podcast com você sobre o que é a geometria sagrada e a sua história, né? Quando a gente fala de geometria sagrada, eu amo falar sobre isso, nós temos vários mentores, né, que nos ajudam isso, internacionalmente falando, mentores os quais nos explicam, né, como que isso na verdade reverbera nas antigas civilizações, como isso reverbera nas nossas células, como isso reverbera nos nossos cromossomos, genes, DNA, como isso reverbera nos nossos átomos, né? Então, partículas atômicas, partículas subatômicas, no seu celular, né, no seu computador, aonde você estiver me escutando, no seu fone de ouvido, qualquer coisa que você tiver agora, nesse exato momento, usa geometria sagrada, tá? E eu vou falar para você o que é, né, e basicamente contar um pouquinho da história da geometria sagrada para você, tá bom? Lembrando que não é para se aprofundar, né? Na verdade, é um podcast rapidinho, é um vídeo rápido, né? Se você quer se aprofundar, com certeza tem mais formas até que a gente vai comentar durante o podcast. Bacana? E quando a gente fala de geometria sagrada, a gente fala o quê? De geometria mais a palavra sagrada, né? Então, assim, tudo que é geométrico é vamos falar, filiado, né, vamos dizer assim, ligado à lei natural, né? A lei natural é aquilo tudo que rege nós, né, como seres. A gente gosta de usar aqui dentro da Alquimia da Mente de terráqueos, a gente nem chama mais humanos, né? Nós estamos como terráqueos, mas nós temos irmãos, né, irmãs, né, na nossa família intergaláctica de diversos planetas, galáxias, no cosmos, vamos dizer assim, de diversas maneiras, físicas, não físicas, independente se você é uma pessoa cientista, mas se você for materialista, com certeza você não vai concordar comigo e tudo bem, mas quem nos segue, quem escuta aí, ou mesmo quem assiste a gente, né, Alquimia da Mente, sabe que é diferenciado, né, procura algo maior para compreensão e aumentar o nível de consciência. Então, assim, geometria era utilizada principalmente nas antigas civilizações para uma harmonização de tudo, né? Então, imagina assim, vou dar alguns exemplos práticos que ficam fáceis de você compreender. Imagina as pirâmides do Egito. Imagina, se você foi para Cancún, você deve ter visitado Chichén Itzá, né? Então, o posicionamento das pirâmides de Chichén Itzá, que fica no México, né, na Península de Yucatán, é o mesmo posicionamento das pirâmides do Egito ali no Cairo, né? Eles seguem o quê? O cinturão de Órion, né? E Sirius também, que vai ser uma estrela, na verdade, uma estrela, né, mais para frente também, que vai ter algum ponto de representação ali. Como que civilizações que não se encontraram em tese, né, ao longo daquela história, né, da humanidade, construíram ou posicionaram grandes construções, que até hoje, né, os cientistas não conseguem explicar como construíram na mesma posição, com o mesmo ângulo, né? Então a gente mede, por exemplo, a circunferência, a gente mede o raio, o diâmetro, a gente mede o ângulo, a gente mede a quantidade de peças, a forma que na verdade o sol bate, o equinócio, o solstício, como que na verdade aquilo é tão perfeito, né? E a gente pega hoje construções que são feitas o quê? De cimento, concreto, tijolo, argamassa, você pega, sei lá, prego. Tô tentando lembrar agora, né, de equipamentos que nós utilizamos hoje. Construções, as quais você sabe disso, né? Você procura notícias sobre isso. Construções, às vezes, que são construídas de um ano para outro e que, às vezes, caem, ou mesmo precisa de reparos, infiltração e assim por diante, enquanto construções antigas estão de pé até hoje, né? Você vê o Coliseu de Roma, outro exemplo. Você vai ter pirâmides na Amazônia, você vai ter pirâmides na China, na Sérvia, na Antártida. Você vai ter, por exemplo, já descobriu-se, né, perto de Portugal ali as pirâmides de Atlântida, as pirâmides no Japão submersas também, no Pacífico, né, onde era o continente de Mu, né, Lemúria, também Lemúria, mas ali no Oceano Índico. Enfim, você vai entendendo até Göbekli Tepe na Turquia, né, a grande descoberta aí mais nova que a gente tem, depois de Saqqara também, né, no Egito. Mas o que eu quero dizer? A geometria sagrada estava presente em tudo. Então, nas construções, reverberavam algum tipo de alquimia, né? Então, o que tinha? Tinha matemática, tinha geometria, tinha o som, né? Então, a gente fala até do estudo da cimática,
né? A gente trabalha o estudo da simática bastante no treinamento Quantum Waves, que é basicamente, a simática é o estudo das ondas, provavelmente ondas sonoras, ondas quânticas. O que acontece? Tudo que você escuta, né, então você vai ter um nervo auditivo que vai para o cérebro, então você vai ter o som, você está me ouvindo agora, você está me escutando, me sentindo, minha voz está vindo através do seu ouvido, que pode estar com fone ou sem fone, bate nos 3 menores ossículos, né, bigorna, estribo e martelo, que batem no tímpano, aliás, o tímpano, né, bate nos 3, desculpa, e aí, no caso, bate no nervo auditivo. Eu tô dizendo bate é só uma maneira didática, tá? Mas ninguém bate em ninguém, não. Tá? E a informação vai pro nervo auditivo, então sistema nervoso, até que chega no cérebro para formar o que você entende hoje como mensagem, né? Então você está me escutando, meu tom de voz e assim por diante. A mesma coisa, por exemplo, era utilizado naquele momento nas antigas civilizações. Então, tudo que, na verdade, era feito tinha que ter essa harmonia. Então a geometria sagrada, ela não é apenas, nossa, é um Vesica Piscis, que é a união, né? Na matemática chama teoria dos conjuntos, né? Então você vai ter 2 círculos se encontram no meio, e aqui, por exemplo, sim, não, e o do meio é talvez, vamos dizer assim, né? Que é nem o sim, nem o não, né? Chama teoria dos conjuntos, mas na geometria sagrada chama Vesica Piscis. Com a união de vários Vesica Piscis, você vai começar o quê? Ter flor da vida, aliás, semente da vida, flor da vida, você vai ter árvore da vida, né? Você vai ter o Sri Yantra, você vai ter Anki, né, que é aquela cruz egípcia, você vai ter pirâmides, você vai ter zigurates, você vai ter, por exemplo, os sólidos platônicos, né? Nossa, preciso falar de sólidos platônicos. Então, assim, Platão ele vai enumerar alguns sólidos, né, que estavam e estarão presentes na humanidade, que são repetitivos. Então, o triângulo, né, a pirâmide, vamos dizer, é o conceito de trino, né, que faz parte, né, das sociedades iniciáticas, ordens iniciáticas, ordens maçônicas, esoterismo, ocultismo, aqui dentro da Academia da Alquimia da Mente, a gente tem essa linha. Então, o trino, né, por que é tão importante? Porque existe uma matemática por trás, existe um significado espiritual do trino, né? O quadrado, né, a esfera, o círculo. Então você vai pegar uma aliança, um anel, você vai pegar Ouroboros, né, da serpente comendo a cauda, você vai ter um planeta, uma estrela, né, redondo, né? Então assim, tem um motivo para isso que acontecer. E assim por diante, até que você vai ter o pentágono, o hexágono, você vai ter depois com a visualização 3D, né? Você já deve ter feito, né? Então imagina pegar um cubo, né, sabe assim, se desenhar com a mão, aí você vai ter a noção de 3D, né? Então você vai vendo de outras perspectivas, saindo de 2D, 3D, 4D e assim por diante. Até você mesmo se encontrar e ver, pô, nossa, que perspectiva legal de um octaedro, ou mesmo dodecaedro, icosaedron, né? E assim por diante. Mas o que isso traz para você? Que tudo, na verdade, é feito disso. Então, imagina que as suas células, né, elas são formadas por uma harmonia. Se você não está em harmonia, você pode passar mal. Sua saúde pode não estar legal. Além disso, você pode ficar doente, né? Então é o que na biologia a gente chama de homeostase, tá? Além disso, se o meio ambiente, a natureza, vamos pensar, a fotossíntese, né? A seiva bruta, a seiva elaborada de uma árvore, se não tiver legal, ela pode morrer, né? Ela vai precisar recuperar, às vezes a gente precisa ajudar, né? Às vezes com adubo, ou mesmo colocar, até mesmo abraçar, né? Um amor assim, até mesmo um pet que você tenha, o seu filho, a sua filha. Tudo faz parte dessa harmonia. Por que isso é tão importante? Porque hoje nós não colocamos geometria sagrada nas nossas construções. Por isso que, na verdade, a gente não tem mais harmonia até mesmo em termos de seres humanos, entende? Então, assim, se você for para uma câmara lá na pirâmide de Quéops, né, e começar a falar, você vai ver que o som vai voltar. E é como se ele tivesse mais forte. Se você começar a medir as ondas eletromagnéticas dentro dessas construções, você vai perceber, caramba, existe uma reverberação. É como se eu sentisse melhor, né? E aí a gente vai trabalhar ondas, né? Então, de teta, delta, alfa, beta, gama e assim por diante, y e assim por diante. O que eu quero dizer com isso? A geometria sagrada faz parte de você. Da sua menor partícula, né? Subpartícula atômica, do vazio, que é a maior parte do átomo, até o maior multiverso, né? O multiverso que exista. Se existe isso, quanto mais você estudar sobre isso, quanto mais você ir a fundo sobre o que é a geometria sagrada, procurar desenhar, pegar o compasso, o esquadro, o transferidor, fazer curso sobre isso, né, entender um pouco mais sobre isso, você vai perceber que a geometria sagrada até ajuda a gente a compreender que nós sim somos diferentes,
Mas, ao mesmo tempo, nós somos mais semelhantes do que nós imaginamos. Ao invés de ocorrer uma divisão entre nós procuramos não a palavra igualdade, né? Porque não existe igualdade no universo. Porque o universo não é igual. O universo, na verdade, trabalha com movimento, entende? É por causa da diferença que nós somos semelhantes. Não é por causa da semelhança que nós somos semelhantes, entende? E é assim que a geometria sagrada nos ajuda. E até mesmo a você mudar os seus hábitos de escutar música, gêneros musicais. E você começa a entender que tem gêneros musicais que, ao invés de potencializar você como ser espiritual, quântico, eletromagnético, eles deturpam. Então, até uma dica, fica a dica, hashtag. Os gêneros musicais hoje que fazem mais sucesso, eu não digo que são bons, que fazem sucesso, né? Não são gêneros musicais que vão, ou foram, ou vão, ou serão potencializadores da libertação da própria humanidade. Então, fica a dica aí. Se você ouve coisas que ninguém está ouvindo, talvez você está indo para uma linha mais de geometria sagrada mesmo, tá? Talvez é muita informação que você tenha recebido e, logicamente, a gente também quer te ajudar, né, nesse processo, porque é um processo de longo prazo, né, para sua vida, para sua existência e todas as suas existências. Então, clica no primeiro link da descrição que tem um nosso curso que pode ajudar você em entendimento da geometria sagrada dentro da sua vida, tá bom? É fácil se você tiver com celular, tablet, computador. Rola mais um pouquinho para baixo que você vai ter mais informações sobre isso. Clica lá. Se fizer sentido, você entra dentro do nosso treinamento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.